Oi pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa sexta aula sobre o projeto de extensão Língua Portuguesa Descomplicada e hoje nós vamos conversar sobre os advérbios. Os advérbios são palavras que acompanham o verbo com o objetivo de trazer circunstância a ele. Eles podem se relacionar também com adjetivos ou outros advérbios. Hoje nós vamos conversar sobre os tipos de advérbios que existem, que são esses: de afirmação, de lugar, de negação, de modo, de tempo, de intensidade e de dúvida. Vamos ver? Primeiro tipo de advérbio, o advérbio de lugar. Os advérbios de lugar são as palavras que nós utilizamos para demarcar algo no espaço. Então são ali, aqui, abaixo, em frente, acima, perto, longe, dentro, por aí vai. Então, todas as palavras que nós utilizamos para demarcar localização são advérbios de lugar. Vamos ver um exemplo. A igreja fica aqui. Então vamos lá. A igreja fica aqui. Lembram lá na primeira parte do vídeo que eu falei que o advérbio ele vai acompanhar o verbo, trazendo circunstâncias para a oração. Então, a igreja substantivo, a igreja é o sujeito da frase. Onde está o verbo? Fica. E onde está o advérbio de lugar? Aqui está acompanhando o verbo. Então, o advérbio acompanha o verbo. Em algumas situações, ele pode também se relacionar ao adjetivo ou a outro advérbio, ok? Então, advérbio de lugar são as palavras que nós utilizamos para demarcar algo no espaço, para demarcar localização. Segundo tipo de advérbio, advérbio de tempo, que são as palavras que nós utilizamos para demarcar tempo de modo geral. Então, vamos aos exemplos. Cedo, tarde, ontem, hoje, amanhã, anteontem, nunca, agora, jamais e por aí vai. Então, todas essas palavras que nos dão a ideia de tempo são advérbios de tempo. Vamos ver um exemplo. Cheguei cedo hoje. Lembram lá que a gente falou que o advérbio ele acompanha o verbo com o objetivo de adicionar uma circunstância
Então, aqui nós temos um exemplo de um advérbio de tempo, cedo, que está acompanhando o verbo e também está se relacionando com outro advérbio, hoje, que também se relaciona ao verbo cheguei, né? Então, nós temos um exemplo de uma oração com dois advérbios que se relacionam entre si, ok? Vamos para o próximo tipo de advérbio. Terceiro tipo de advérbio, o advérbio de modo. O advérbio de modo são as palavras que definem como aconteceu a ação. Então, elas especificam o verbo, como ela aconteceu. Então, rápido, devagar, mal, de bem, depressa. E por aí vai. Levemente, rapidamente, facilmente. Todas essas palavras são advérbios de modo. Por quê? Porque elas explicam como ocorreu a ação, explicam como aconteceu com o verbo. Então vamos lá. Maria despediu-se rapidamente de seus pais. Então, nós sabemos aqui nessa oração que Maria despediu-se rapidamente de seus pais. Verbo despedir, verbo que está acompanhado de um advérbio de modo, rapidamente. Então, nos explica, define como aconteceu a ação, né? A gente sabe, então, que ela se despediu correndo muito rápido, não conseguiu, não foi uma despedida lenta. Então, o advérbio de modo, ele explica como aconteceu a ação. Então, ele acompanha o verbo explicando como aconteceu a ação que aparece na oração. Quarto tipo de advérbio, o advérbio de intensidade. O advérbio de intensidade são as palavras que conferem intensidade à ação, conferem intensidade ao verbo. Então, muito, pouco, bastante, quão, bem, mais, demais. E por aí vai. Então, todas essas palavras que nos dão a ideia de intensidade são advérbios de intensidade. Então, vamos ao exemplo. Ele comeu muito chocolate. Então, vamos lá. O verbo comer, que está acompanhado do advérbio muito, advérbio de intensidade. Por que é importante a gente destacar isso? Eu poderia simplesmente dizer, ele comeu chocolate. E eu entendo que a pessoa
comeu um chocolate, enfim. Quando eu adiciono um advérbio de intensidade ou qualquer outro advérbio, ele tem essa função de especificar a ação. Então, ele comeu muito chocolate, dá ênfase à palavra comer. E eu entendo que foi uma quantidade considerável de chocolates que a pessoa comeu. Então, esse é o objetivo do advérbio, de acompanhar o verbo e de trazer um elemento, uma característica, uma explicação a mais para a ação. Vamos para o próximo. Quinto tipo de advérbio, o advérbio de afirmação, que são as palavras que nós utilizamos para afirmar as coisas. Então, sim, certamente, obviamente, positivamente, por aí vai. Vamos ao exemplo. Foi a melhor escolha, certamente. Então, advérbio de afirmação, certamente, que está se referindo ao verbo, tá? Aqui a frase, ela tá em posições diferentes. Poderia ser, foi certamente a melhor escolha. Então, o advérbio está se referindo ao verbo aqui. Ok? Então, as palavras que nós utilizamos para afirmar as coisas são advérbios de afirmação. Sexto tipo de advérbio, o advérbio de negação. Então, se lá no advérbio de afirmação nós usamos as palavras para expressar a ideia de afirmar, aqui nós utilizamos as palavras com a ideia de negar. Então, as palavras exprimem negação. Então, não, nunca, nem, tampouco, jamais. Exemplo. Nunca fomos à praia. Então, verbo ir, advérbio de negação. A gente sabe que essas pessoas não foram à praia, exprime essa ideia de negar. Então, todas as palavras que expressam isso são advérbios de negação.